tua visão da política atual aqui na cidade, né? O crescimento e o não crescimento, né? E as críticas construtivas que você vem tendo, como você faz, em relação a esse governo atual. O que você acha? Você tem algo a apresentar mais dentro da sua candidatura? Sim, o governo atual, né, o atual prefeito, o Topázio, ele era vice-prefeito do Jean, então o Jean quem foi eleito. O Topázio assumiu em março de 2023, né, em 2022, quando o Jean saiu com antecedência para governo do estado, para ser candidato a governador. Então já era, né, lá em 2020, quando o Jean foi candidato à reeleição, já era um combinado, ele já fez uma campanha sabendo que ia sair para governador, e o Topázio assumiu esse mandato. Então o que a gente está vivendo hoje com o mandato do Topázio, ele é a continuidade do mandato do Jean, que já tinha sido prefeito por 4 anos, né? A minha maior crítica nesse período todo, primeiro, tem alguns pontos. O primeiro é uma crítica ao modelo de desenvolvimento que a cidade está aplicando e que não considera as condições que a cidade tem, as características que a cidade tem. Então, durante o primeiro mandato meu de vereador e o segundo, eu fiz muito trabalho assim para melhorar a questão ambiental e as condições de qualidade de vida da cidade. E essa alteração do plano diretor, ela foi muito prejudicial ela vai aplicar um modelo muito prejudicial para a cidade. Por exemplo, ela não considera a diferença social, econômica e das condições dos diferentes bairros. Então, na minha concepção, por exemplo, o Campeche é diferente da Armação, que é diferente dos Ingleses, que é diferente do Ratones, que é diferente de Santo Antônio de Lisboa, e essas peculiaridades não foram consideradas na alteração do plano diretor. A gente vê, por exemplo, no Campeche, né, áreas que antes eram no máximo 2 andares, agora podem até 7 andares. Áreas que vão ser amplamente adensadas. E, em contrapartida, a gente não tem tratamento de esgoto, as ruas ficarão do mesmo tamanho, as calçadas ficarão do mesmo tamanho, as linhas de ônibus diminuíram e as escolas continuam as mesmas, os postos de saúde continuam os mesmos, por uma perspectiva de um crescimento altamente acelerado, que é o que a gente está vendo. Então, eu, quando fiz um parecer na Comissão de Meio Ambiente desse plano diretor, eu, por exemplo, coloquei, olha, para a gente discutir a cidade, pensar no crescimento da cidade, a gente tem que ver primeiro quais são as condições de abastecimento de água. Então, a água da Lagoa do Peri abastece todo o sul da ilha e todo o leste da ilha. A gente tem condições de ampliar para mais 150 mil habitantes nos próximos 3 anos nessa região. Pergunta número 1, né? A gente tem condições hoje, qual que é a perspectiva de tratamento de esgoto? A gente vai levar quanto tempo para ter uma cobertura total? Quais são as perspectivas de melhoria das vias públicas? A gente precisa, para adensar o Campeche, tem que ter via pública para esse número de carro. Onde tinha uma casa com 5 pessoas morando antes, agora pode ter um prédio com pelo menos 40 pessoas morando. Então, onde tinha uma casa com uma fossa para 5 pessoas, hoje se ampliou para 40, 60 pessoas. Então essa é a minha crítica. A minha crítica é no sentido de que a gente precisa planejar a cidade com as características que ela tem. E daqui a pouco, se a gente não cuidar, a cidade vai virar uma cidade como outra qualquer. E aí vai perder essa peculiaridade, essa coisa especial que Florianópolis tem. A gente tem aí as questões ambientais muito presentes. A gente vê o mundo inteiro falando de cidades esponjas, e a gente já vive numa cidade esponja. As dunas são esponjas, as planícies, aquela em torno do aeroporto, toda aquela área é uma cidade esponja, os manguezais são esponjas, né? E se não fossem essas áreas de recarga, nós não teríamos uma Lagoa do Peri, por exemplo, que precisa ter. O que é uma cidade? O que é uma esponja? Uma esponja são essas áreas, essas planícies que nós temos, seja lá no Pântano do Sul, toda aquela planície, toda essa planície que é do aeroporto até o Campeche, toda essa área plana e mais baixa, ela é uma área onde as chuvas todas vêm, elas são carregadas de água, elas ficam com uma lâmina d'água bem visível. Ela vai absorvendo lentamente essa água, e essa água vai para o lençol freático e ela vai para o ciclo hidrológico. Em algum momento essa água retorna para o seu ciclo hidrológico, que é através do lençol freático, através
de abastecimento de outros canais, seja as cachoeiras que abastecem a Lagoa do Peri, seja os rios e córregos que vão desembocar nos manguezais, ou mesmo aqui o Rio do Noca, que agora é o riozinho, né? Então toda essa dinâmica hidrológica, ela é uma dinâmica cidade-esponja. Se tu vai ocupando e urbanizando essas áreas e transformando em canais de drenagem, tu perde essa dinâmica. Quando chove, essa água vai embora, ela não é mais absorvida pelo lençol freático. E isso pode trazer um problema, uma consequência gigantesca, que a gente não sabe qual é a consequência disso na Lagoa do Peri, por exemplo.